velho inútil. Foi assim que minha filha me chamou na mesa do jantar. Não gritou, não fez cena. Disse baixo, firme, com uma ponta de raiva que parecia guardada há muito tempo. Eu tinha acabado de brincar, dizendo que, como tinha sido eu quem comprou o carro dela, eu tinha direito vitalício de pedir uma carona sempre que quisesse. Sorri, achando que todos ririam comigo, mas o silêncio tomou conta da sala. Ela me encarou e soltou essas duas palavras que cortaram meu peito mais do que qualquer faca. Eu baixei a cabeça, respirei fundo e continuei a comer. Não quis responder. O garfo parecia pesar toneladas na minha mão. Meu genro e os netos ficaram quietos, constrangidos, como se não soubessem para onde olhar. Terminei minha comida em silêncio, levantei e lavei meu prato. Ninguém disse nada. A única coisa que ecoava dentro de mim era aquela frase: velho inútil. Era isso o que eu representava agora para a filha que criei com tanto esforço? Meu nome é Augusto. Tenho 74 anos. E a maior parte da minha vida passei dirigindo ônibus pelas ruas desta cidade. Mais de 40 anos acordando antes do sol, voltando para casa de madrugada, suando, cansado, mas sempre com a certeza de que valia a pena porque eu estava construindo algo para a minha família. Comprei minha casa com sacrifício, ajudei minha filha nos estudos, casei e enterrei a mãe dela depois de uma longa doença. Achei que meu papel de pai estava cumprido. Mas não. Parece que aos olhos dela eu me tornei apenas um peso. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se essa história que estou contando toca o seu coração, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que já passou por isso, ajuda o canal Café com Vovô a crescer. Se inscreve, comenta de onde você está ouvindo, compartilha esse vídeo com alguém da sua família. Todos os dias uma nova história é contada aqui, e cada uma delas é um pedaço da vida de tantos idosos que merecem ser ouvidos. Naquela noite, eu fui para o meu quarto sem dizer palavra. Fiquei deitado olhando para o teto, lembrando de cada vez que carreguei minha filha no colo com febre, de cada caderno que comprei quando o dinheiro mal dava para a comida, de cada vez que ela entrou no meu ônibus sorrindo, orgulhosa do pai. Lembrei também do dia em que comprei aquele carro. Eu tinha acabado de me aposentar, guardei anos de economia e paguei à vista, só para dar a ela mais liberdade. Fiz questão de entregar as chaves com lágrimas nos olhos, dizendo: é seu, filha. Vai facilitar sua vida. E foi assim que recebi, anos depois, em troca, a palavra mais amarga que um pai pode ouvir. Mas aquela noite não terminou em dor apenas. Ela terminou em decisão. Se ela acreditava que eu era inútil, então eu mostraria que não. Eu lembrava muito bem que o carro continuava no meu nome. Eu tinha dado a chave, mas nunca a propriedade. E pela primeira vez em muito tempo me senti com forças para tomar uma atitude. Esperei o dia seguinte. Acordei cedo, tomei um café forte, vesti minha camisa azul já desbotada e desci até a garagem. O carro estava lá, brilhando, como se tivesse orgulho de ser dela. Mas não, ainda era meu. Abri a gaveta onde sempre guardei a cópia da chave e a segurei firme entre os dedos. Respirei fundo e desci as escadas sem fazer barulho. Quando girei a chave, o motor respondeu como se reconhecesse o dono verdadeiro. Entrei e saí devagar pela rua. Não tinha pressa. Eu sabia exatamente para onde ia. Passei pelas avenidas que um dia percorri de ônibus, e cada esquina parecia me cumprimentar, lembrando que eu não era inútil. Era um homem que tinha história, suor e dignidade. Fui até uma garagem de carros usada que ficava a 2 quadras do centro. Entrei, estacionei e procurei o dono, um conhecido antigo que já tinha andado no meu ônibus muitas vezes. "E aí, seu Augusto, quanto tempo?" disse ele sorrindo. Eu apenas balancei a cabeça e entreguei a chave na mão dele. "Quero vender?" Minha filha ainda não fazia ideia do que eu tinha feito. Mas no fundo, era melhor assim. Porque às vezes, para ensinar uma lição, não são necessárias palavras, apenas atitudes. E foi com essa atitude que minha vida começou a mudar. Na manhã seguinte, a casa parecia a mesma de sempre. O cheiro de café, os passos apressados da minha filha, o barulho das mochilas dos meus netos sendo arrastadas pelo corredor. Mas havia um detalhe que mudava tudo.
Na garagem, o espaço estava vazio. O carro não estava mais lá. Eu já havia saído cedo, antes que ela descesse. Fiz questão de tomar meu café em silêncio, olhando para a fumaça subir da xícara, como quem observa o tempo passando. Era curioso como, depois de tantos anos, eu voltava a sentir aquele frio na barriga que tinha quando precisava tomar uma decisão grande, como comprar a casa ou pedir um aumento no trabalho. Só que dessa vez não era sobre dinheiro, era sobre respeito. Minha filha foi a primeira a notar. Eu estava sentado na varanda quando ouvi o grito dela ecoando pela escada. Mãe! Pai! O carro sumiu! Roubaram o carro! Correu até a garagem, olhou para todos os lados, como se pudesse ter esquecido onde estacionou. Eu mantive o olhar fixo na rua, sem dizer nada. Minutos depois, ela voltou esbaforida, com o rosto vermelho de nervoso. Pai, você viu alguma coisa? O portão estava fechado, como é que sumiu? Esse carro sempre foi meu. Está no meu nome. Eu só emprestei a chave, mas nunca deixei de ser o dono. E ontem, quando você me chamou de inútil, eu entendi que estava na hora de lembrar a você que não existe nada inútil em mim. Você me humilhou na frente da sua família inteira. Me fez parecer peso morto. Eu não sou. Eu comprei esse carro com o dinheiro que ganhei dirigindo ônibus por 40 anos. E agora decidi vender. Está na garagem do Luiz, no centro, já com o processo iniciado. Se você quiser comprar, pode ir lá conversar. Caso contrário, aceite. Ela não esperava que eu tivesse coragem de agir. Ela sempre me viu como alguém calado, que suportava tudo. Talvez até tenha acreditado que podia me ferir sem consequências. Mas ali, pela primeira vez, eu senti que minha voz tinha voltado. O dia seguiu estranho. Ela saiu batendo portas, o genro tentando acalmar os ânimos, os netos perguntando o que estava acontecendo. Eu fiquei quieto, sentado na varanda, observando o movimento da rua. Dentro de mim, um misto de dor e alívio. Era doloroso ver minha filha se afastando de mim com ódio, mas também era libertador saber que eu não era o velho inútil que ela imaginava. Eu ainda tinha poder de decisão, ainda tinha dignidade. À noite, quando todos se recolheram, eu me sentei na beira da cama e fiquei pensando na minha esposa. Falei com ela em voz baixa, como fazia sempre que a saudade apertava. Você viu, meu bem. Hoje eu me levantei. Não foi fácil, mas eu precisava. Porque se eu não me defendesse agora, talvez nunca mais conseguisse. Eu ainda te ouço me dizendo, Augusto, não deixe ninguém te apagar. Pois hoje eu não deixei. E se ela precisava perder o carro para aprender isso, então que fosse assim. Mas eu sabia que aquela história ainda estava longe do fim, porque a reação dela não terminaria ali. Algo me dizia que, cedo ou tarde, ela viria me cobrar de um jeito mais duro, e eu teria que estar pronto. O dia seguinte amanheceu pesado, com um silêncio diferente dentro da casa, como se o ar tivesse ficado denso demais. Minha filha desceu as escadas com passos duros, sem me olhar nos olhos, apenas com o rosto fechado, carregado de uma fúria contida que eu conhecia bem. Poucas vezes na vida havia assim, e todas as vezes tinham a ver com orgulho. Ela não aceitava ser contrariada, muito menos colocada contra a parede. E agora, sem o carro na garagem, o orgulho dela tinha levado um golpe profundo. Eu estava sentado na varanda, como sempre, tomando meu café devagar, olhando o movimento tímido da rua, quando a ouvi falando ao telefone. Não era apenas um desabafo, era uma conversa urgente, raivosa, carregada de acusações contra mim. Pouco tempo depois, o genro chegou mais cedo do trabalho, ainda com a gravata meio torta, claramente chamado às pressas por ela. Eles entraram juntos na sala, fechando a porta com força. Eu sabia que aquele momento ia chegar, e me preparei para ouvir tudo. Minha filha foi a primeira a falar, quase cuspindo as palavras, dizendo que eu havia passado dos limites, que era um absurdo vender um carro que ela usava todos os dias, que aquilo era uma traição contra a própria família. O genro tentou se manter mais calmo, mas também deixou escapar seu incômodo. Disse que aquilo prejudicava não apenas ela, mas também a rotina das crianças, o trabalho deles, a vida da casa inteira. Eu os ouvi em silêncio, sem levantar a voz, apenas olhando nos olhos de cada um.
Quando a explosão de palavras finalmente cessou, eu respirei fundo e disse: eu não tirei o carro de vocês por capricho. Eu apenas resgatei o que sempre foi meu. Vocês esqueceram quem pagou por aquele carro. Esqueceram quem suou a vida inteira para dar a vocês uma vida melhor. Ontem, sua mãe me chamou de velho inútil. E foi aí que percebi que vocês não enxergam mais o homem que eu sou, só o peso que represento. O carro é apenas um símbolo, mas precisava mostrar que eu não sou descartável. E naquele instante eu percebi algo importante. Eles não estavam realmente preocupados comigo, com o que eu sentia ou com a dor que carregava. Estavam preocupados apenas com o carro, com a perda, com o impacto que isso teria na vida deles. Não houve um pedido de desculpa, nem uma palavra de arrependimento. Apenas cobrança, exigência, como se eu fosse obrigado a sustentar tudo, mesmo depois de humilhado. Eu me levantei devagar da cadeira e me aproximei deles. O silêncio voltou a se instalar por alguns segundos. Eu disse: vocês acham que estão perdendo um carro, mas o que estão perdendo é algo muito maior. A chance de reconhecerem que o respeito não se compra, não se exige, se conquista. Ontem eu fui humilhado por quem menos esperava, e hoje estou sendo cobrado como se fosse criminoso. Não, eu não vou cancelar a venda. O carro vai embora. E com ele vai também a ideia de que eu sou alguém que aceita qualquer coisa calado. Esse tempo acabou. Eu voltei para a varanda, sentei de novo e fiquei ali, em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, mesmo diante de toda aquela tempestade, eu senti que estava respirando ar novo, mais leve. Mas também sabia que aquilo não seria esquecido facilmente. Eu tinha mexido numa ferida que eles não queriam encarar. Tinha quebrado o equilíbrio frágil que sustentava aquela rotina de aparências. E quando uma verdade assim vem à tona, ou ela destrói de vez, ou transforma para sempre. A noite caiu devagar, e com ela a sensação de que algo maior ainda estava por vir. Eu me deitei olhando para o teto, lembrando da minha esposa e das vezes em que ela dizia: Augusto, nunca deixe que te tratem como se fosse nada. Você tem história demais para ser reduzido a silêncio. Adormeci com essas palavras ecoando no peito, sem imaginar como seriam os próximos dias, porque eu sabia que a venda do carro era só o começo. Naquele final de semana, o assunto do carro já tinha se espalhado mais rápido do que eu podia imaginar. Quando saí para comprar pão na padaria da esquina, senti os olhares curiosos de vizinhos que há muito tempo me viam como o pai bondoso e discreto que ajudava a filha em tudo. Agora, cochichavam pelas costas, perguntando como era possível que um pai tivesse coragem de tomar o carro da própria filha. Um deles, mais atrevido, chegou a comentar em voz alta: Seu Augusto, dizem que o senhor está vendendo o carro da sua filha. É verdade mesmo? Eu apenas dei um sorriso curto e segui andando, sem me justificar. Já tinha entendido que, quando a verdade dói, as pessoas preferem acreditar na versão que mais alimenta o burburinho. No fundo, eu sabia que quem tinha plantado essas palavras era a própria minha filha. Ela precisava se colocar no papel de vítima para justificar a raiva que carregava dentro de casa. E não demorou para os telefonemas começarem a chegar. Primeiro foi minha cunhada, irmã da minha falecida esposa, ligando para me perguntar se eu tinha perdido a cabeça. Depois foi um primo distante, que mal me procurava, mas que agora vinha dar conselhos sobre família e perdão. A todos, respondi com calma, sem levantar a voz. Eu não perdi a cabeça. Pelo contrário. Foi a primeira vez em muito tempo que eu a recuperei. Pelo contrário. Cada telefonema, cada cochicho, cada olhar atravessado, me lembrava que eu tinha feito algo que ninguém esperava de mim. Tinha me levantado depois de ser chamado de inútil. Numa dessas noites silenciosas, sentei na varanda olhando a rua quase deserta e comecei a conversar sozinho, como se falasse com minha esposa. Você viu, meu bem. Até onde chegamos? Nossa filha esqueceu de onde veio. Esqueceu o quanto lutamos para dar a ela tudo. Agora anda pela casa como se fosse rainha, e eu, o servo. Mas eu não vou mais aceitar. Se para que ela aprenda seja preciso perder esse carro, então que perca. Porque talvez, só assim, ela entenda que respeito não se pede, se demonstra. O carro tinha sido apenas a gota que fez o copo transbordar.
Por dentro, eu sentia que estava iniciando um novo capítulo da minha vida, mesmo sem saber onde aquilo ia me levar. No domingo, recebi a visita inesperada do Luiz, dono da garagem onde deixei o carro para vender. Ele parou em frente à minha casa com um sorriso discreto e me disse: "Seu Augusto, apareceu o comprador. O senhor tem certeza mesmo disso?" Porque sua filha já veio aqui tentar me convencer a desistir. Olhei nos olhos dele e respondi sem hesitar: "Tenho certeza, Luiz. Esse carro não é só um carro, é um recado." Ele assentiu com respeito, sem mais perguntas, e foi embora. Naquele momento, percebi que a decisão já não tinha volta. Minha filha podia se revoltar, podia espalhar histórias, podia chorar de raiva. Mas a chave não estava mais com ela. Estava comigo. E, de certa forma, aquilo devolveu à minha vida algo que eu pensava ter perdido para sempre. A sensação de que eu ainda tinha o controle sobre o que era meu. Mas uma pergunta insistia dentro de mim enquanto a noite caía. Será que um gesto tão duro seria capaz de abrir os olhos da minha filha? Ou apenas aprofundaria ainda mais a distância entre nós? Na segunda-feira, a tempestade finalmente desabou dentro de casa. Eu estava sentado na cozinha, tomando meu café como de costume, quando ouvi os passos firmes da minha filha descendo as escadas. Ela entrou de repente, com uma pasta de documentos debaixo do braço e o rosto carregado de uma fúria que não conseguia mais esconder. Jogou a pasta sobre a mesa com força e disse: "Pai, eu não vou aceitar isso. Você não tem o direito de vender o carro. Eu já falei com um advogado e, se for preciso, vou te processar." Eu respirei fundo e continuei mexendo o café na xícara, sem pressa de responder. Já tinha aprendido que, em momentos assim, o silêncio fala mais alto do que qualquer grito. Quando levantei os olhos para encará-la, vi não apenas a raiva, mas também o medo por trás do olhar dela. O medo de perder aquilo que ela acreditava já ser dela por direito. Então falei com calma: "Filha, você pode chamar advogado, juiz, o que quiser. Mas antes de fazer isso, pergunte a si mesma: o que te incomoda mais? Perder o carro ou ter me chamado de inútil? Porque o carro você pode comprar outro. Agora, as palavras que você disse, essas não têm volta." Mas a verdade é que ele também parecia mais preocupado com a perda do carro do que com a dor que eu carregava desde aquele jantar. Minha filha, por sua vez, não quis conversa. Começou a abrir a pasta, mostrando anotações, impressões do documento do veículo, como se quisesse me provar alguma coisa. Eu apenas balancei a cabeça e disse: "Você está perdendo seu tempo. O documento está em meu nome, o carro é meu. Eu dei a chave, não a propriedade. E se você tivesse me tratado com respeito, nunca precisaria ouvir isso de mim." E foi ali, naquele instante, que uma lembrança do passado voltou com força. Eu me lembrei de quando ela ainda era menina, pequena, e pediu uma bicicleta de aniversário. Eu não tinha dinheiro. Passei noites em claro pensando em como faria para não decepcioná-la. Acabei pegando um turno extra no ônibus, virando noites sem dormir, para juntar cada moeda. Quando finalmente comprei a bicicleta usada, reformei com minhas próprias mãos. Lembro do sorriso dela quando viu o presente correndo pelo quintal, gritando: "Pai, pai, olha eu aqui!" Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E agora, tantos anos depois, a mesma filha me olhava como inimigo, me chamava de inútil, me ameaçava com advogados. A ingratidão tinha o peso de uma pedra em meu peito. Enquanto recordava, falei em voz baixa, como sempre fazia quando a saudade da minha esposa apertava: "Você está vendo isso, meu bem? Nossa filha acha que eu sou um velho sem valor, que pode me empurrar para o canto da casa e viver como se eu não existisse. Mas eu não vou aceitar. Eu não vou ser tratado como um nada." Eu não era apenas o pai silencioso que aceitava tudo. Eu era um homem com história, com passado de luta, com direitos. Mas também sabia que minha filha não ia parar por ali. A ameaça de advogado era apenas o começo. Eu podia sentir que ainda viriam dias mais duros, confrontos mais amargos. E a pergunta que eu me fazia, olhando para o céu estrelado daquela noite, era se ainda existia espaço para que ela entendesse o quanto me feriu, ou se a ferida já tinha se tornado profunda demais para cicatrizar. Os dias seguintes foram como andar sobre brasas. O silêncio da casa já não era apenas silêncio, era barulho contido,
Era raiva guardada em cada porta batida, em cada prato deixado com mais força sobre a mesa. Minha filha já não falava comigo diretamente. Tudo vinha em frases curtas, frias, muitas vezes por meio do genro, como se eu tivesse deixado de ser pai para me tornar apenas um obstáculo. Eu sabia que ela já tinha ido atrás de advogado. Não era difícil perceber. Certa tarde, encontrei na mesa da sala uma pasta esquecida com anotações, carimbos e até uma cópia do documento do carro. Peguei nas mãos, olhei e devolvi exatamente ao mesmo lugar, sem mexer em nada. Não havia o que temer. Legalmente o carro era meu, e dentro de mim, mais do que isso, era símbolo de dignidade recuperada. Mas aquela situação mexia fundo comigo, porque não era só sobre a briga de um bem material. Era sobre perceber que a filha que criei, pela qual dei tudo o que tinha, agora me enxergava como inimigo. Às vezes me perguntava em que momento ela começou a se afastar do pai que sempre esteve presente. Será que foi quando a mãe dela morreu e eu não soube dar colo do jeito que ela precisava? Será que foi quando insisti para que ela estudasse, quando ela só queria viver da própria forma? Ou será que, simplesmente, o tempo fez com que ela se esquecesse do que passamos juntos? Essas perguntas não tinham resposta fácil, mas me acompanhavam como sombra a cada passo dentro daquela casa. Foi numa dessas tardes de silêncio que ouvi batidas leves no portão. Quando abri, encontrei um velho amigo parado ali. Arlindo, companheiro dos meus anos de motorista de ônibus, ele trazia nas mãos um saco de pães e um sorriso cansado, mas sincero. Soube da confusão. Posso entrar? Eu o recebi de braços abertos. Sentamos na varanda, como tantas vezes no passado, e ele ouviu pacientemente enquanto eu contava o que estava acontecendo. Não me interrompeu, não me julgou, apenas ouvia, e de vez em quando balançava a cabeça. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: Guto, você fez certo. Ninguém merece ser chamado de inútil, muito menos por um filho. Esse carro é só um detalhe. O que você está pedindo é respeito, e isso não se compra. Se ela não entende agora, um dia vai entender. Mas você não pode voltar atrás, porque se voltar, vai perder a si mesmo. Era como se Deus tivesse mandado alguém para confirmar aquilo que meu coração já sabia, mas que às vezes tremia diante da solidão. Eu não estava louco, não estava exagerando. Estava apenas exigindo o mínimo: ser tratado como homem, como pai, como gente. Naquela noite, enquanto a casa dormia, fiquei sentado sozinho na varanda olhando para o céu. Pensei na minha esposa mais uma vez e falei baixinho. Se estivesse aqui, talvez nossa filha não tivesse coragem de falar o que falou. Você sempre foi a ponte entre nós duas. Agora, só sobrou o abismo. E ali, com o coração apertado, percebi que parte da dor que eu sentia não era só por ter sido humilhado, mas por reconhecer que estava perdendo a relação com a única filha que tinha. Mas junto com a dor, uma certeza crescia. Eu não podia mais recuar. Não adiantava cancelar a venda, fingir que nada tinha acontecido, tentar consertar com presentes ou silêncio. O que estava em jogo era maior do que um carro, era a minha dignidade. E se fosse preciso enfrentar advogado, fofoca de vizinho, até o ódio da minha própria filha, eu enfrentaria. Porque a pior coisa do mundo não é perder um bem, é perder o respeito. E foi assim que, naquela madrugada fria, entendi que ainda havia um caminho duro pela frente. Eu não sabia se haveria reconciliação ou ruptura definitiva. Mas sabia que acontecesse o que acontecesse, eu já tinha dado o primeiro passo. Mostrar que não era inútil. E uma parte de mim pressentia que essa decisão ainda traria consequências que eu nem imaginava. Naquela semana, o que era apenas uma tensão velada se transformou em confronto aberto. Eu acordei cedo, como sempre, tomei meu café em silêncio e fiquei na varanda, observando a rua ainda meio adormecida. O ar estava frio, mas dentro de mim havia algo mais gelado. A certeza de que aquele dia não seria como os outros. Eu sentia no peito, como quem pressente uma tempestade, que minha filha estava preparando algo. E não demorou muito para a porta da sala se abrir e ela aparecer, com o rosto carregado e a expressão dura, acompanhada de um homem que eu nunca tinha visto antes. Vestia terno, carregava uma pasta preta debaixo do braço e um olhar clínico,
desses que parecem medir cada palavra, cada gesto. Meu coração apertou. Eu não precisava que ninguém me dissesse quem ele era. Um advogado. Minha filha entrou primeiro, sem me cumprimentar. Sentou-se no sofá como quem estava em sua própria trincheira. Cruzou os braços e esperou. O homem veio logo atrás, sentando-se na poltrona de frente para mim. Abriu a pasta devagar, tirou alguns papéis e pigarreou antes de falar. Seu Augusto, estamos aqui para resolver uma situação delicada. A sua filha me procurou porque entende que o veículo em questão foi doado a ela, mesmo estando ainda em seu nome. O uso constante, a posse de anos, caracteriza, segundo ela, o direito moral de propriedade. Então gostaríamos de evitar maiores complicações e pedir que o senhor desista da venda. A voz veio firme, sem tremer. Doutor, o carro é meu. Está em meu nome, pago com o meu dinheiro, e nunca foi feita doação formal. Eu emprestei a chave, não a propriedade. E digo mais, se esse carro fosse tão importante para ela, deveria ter me tratado com respeito. Ontem, no jantar, a minha filha me chamou de velho inútil. O senhor sabe o peso que tem uma palavra dessas dita por quem a gente criou? Então me diga, qual é o valor disso? A lei pode até não escrever, mas o coração cobra. Caminhei até a janela e fiquei de costas por alguns segundos, olhando para a rua. Quando virei, falei pausadamente. Não, filha, eu não tomei nada de você. Apenas peguei de volta o que era meu. E se hoje você passa vergonha diante dos outros, não é porque eu vendi o carro, é porque você esqueceu de respeitar o seu pai. A vergonha não é minha, é sua. O advogado pigarreou outra vez, tentando suavizar a situação. Disse que talvez fosse melhor buscar uma solução amistosa, sem litígios, porque no fim das contas o documento não deixava brechas. Recomendou que minha filha repensasse a estratégia. Ela se jogou no sofá, bufando, derrotada por enquanto. Eu voltei a me sentar, peguei minha xícara de café já fria e dei um gole. A sensação era amarga, mas ao mesmo tempo libertadora. O advogado foi embora pouco tempo depois, deixando apenas um rastro de formalidade que não cabia naquela sala carregada de rancor. Minha filha subiu as escadas sem me dirigir uma palavra, e eu fiquei sozinho na sala, sentindo o silêncio pesar de novo. Mas dessa vez, não era o silêncio da humilhação. Era o silêncio da firmeza. Eu sabia que tinha feito o que precisava. À tarde, decidi sair para caminhar. Passei pelas ruas onde ainda encontrava rostos conhecidos, vizinhos que me olhavam de forma curiosa, alguns com pena, outros com julgamento. Entrei na padaria e encontrei seu João, um dos antigos passageiros do meu ônibus. Ele me cumprimentou com alegria. Seu Augusto, quanto tempo! Ouvi umas conversas aí? É verdade essa história do carro? Eu sorri e respondi. É verdade sim, João. Mas não é pelo carro, é pelo respeito. Eu só quero que me vejam como homem, não como peso. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois apertou minha mão com força. O senhor tem razão. Quem não reconhece a luta de um pai, um dia vai se arrepender. Minha filha me evitava. Passava por mim como se eu fosse invisível. O genro tentava manter uma neutralidade covarde, sem nunca tomar partido, e os netos, coitados, viviam confusos, sem entender por que o avô e a mãe não se falavam mais. Numa noite dessas, um dos pequenos entrou no meu quarto em silêncio. Tinha uns 8 anos, olhinhos curiosos e um jeito tímido. Se aproximou da minha cama e perguntou baixinho. Vovô, por que a mamãe tá brava com você? Ela disse que você pegou o carro dela. Eu respirei fundo, puxei-o para sentar ao meu lado e respondi com calma. Não, meu neto. O carro sempre foi meu. Eu só deixei sua mãe usar. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que ninguém deve chamar ninguém de inútil, muito menos um filho para o pai. Eu só quero que sua mãe aprenda a me respeitar. Ele me olhou em silêncio, pensativo, como se guardasse aquelas palavras num lugar seguro do coração. Depois me abraçou e disse, eu respeito você, vô. Nosso neto já entendeu o que ela não quis enxergar. Isso me dá força, porque talvez eu não veja o fruto agora, mas sei que um dia ele vai crescer lembrando que o avô dele não foi um homem inútil. Eu não sei qual seria o próximo passo da minha filha, mas sabia que a semente já estava plantada.
E uma hora, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre floresce. Mas até lá, eu precisava estar pronto, porque algo me dizia que a guerra dentro daquela casa ainda estava apenas começando. Os dias que vieram depois do confronto com o advogado foram diferentes de tudo que eu já tinha vivido dentro daquela casa. A atmosfera parecia carregada, pesada, como se cada cômodo tivesse absorvido a raiva da minha filha. Ela já não me olhava nos olhos, passava por mim como quem desvia de um móvel velho que atrapalha a passagem. O genro se mantinha neutro, mas eu via no jeito dele que preferia não se meter, talvez por medo de se indispor com ela. E os netos? Meus netos, eles eram os únicos que ainda me davam um sopro de vida. Vinham ao meu quarto com seus olhinhos curiosos, perguntando coisas, pedindo histórias antigas. E em cada abraço deles eu sentia que ainda tinha valor. Mas a tensão não tardou a explodir. Era uma tarde de sábado. Eu estava sentado na varanda, limpando uma velha caixa de ferramentas que guardava mais por memória do que por utilidade, quando ouvi os passos pesados da minha filha descendo as escadas. Ela não estava sozinha. Veio acompanhada do genro e, para minha surpresa, de uma mulher que parecia ser corretora de imóveis. Carregava uma pasta grande, cheia de papéis e um ar profissional. Meu coração apertou. Eu já intuía o que estava para acontecer. Ela parou diante de mim e, com a frieza que só o orgulho ferido sabe dar, disse: "Pai, já que você insiste em dificultar a minha vida, vou tomar providências. Esta casa é minha também, e eu decidi que vamos vendê-la. Não vou mais viver sob o mesmo teto com alguém que me humilha." Aquilo caiu sobre mim como uma pedrada. Por alguns segundos, não consegui responder. Apenas olhei para ela, tentando encontrar nos traços do rosto daquela mulher a menina que um dia me chamou de herói. A corretora pigarreou, constrangida, e disse que precisava ver os documentos da casa. Foi aí que, pela primeira vez em muitos dias, eu soltei um riso curto, quase irônico. Levantei-me devagar, encarei minha filha e disse: "Você quer vender a casa? Pois saiba que esta casa não é sua. Foi comprada com o suor do meu trabalho. Está registrada só em meu nome e ficará assim até o último dia da minha vida. Se você quiser sair, a porta está aberta. Mas quem sai é você. Eu não." A corretora me olhou assustada, claramente arrependida de ter vindo até ali. O genro, mais uma vez, permaneceu em silêncio, apenas coçando a nuca com nervosismo. Minha filha, no entanto, perdeu o controle. Começou a gritar, dizendo que eu era egoísta, que eu estava destruindo a família, que minha atitude era a prova de que eu só pensava em mim. Deixei ela despejar cada palavra, cada acusação. Quando finalmente calou-se, respondi com calma: "Não sou eu quem está destruindo a família, filha. Foi você quem começou quando me chamou de inútil. Não sou eu quem só pensa em si. Eu passei a vida inteira pensando em você, sacrificando meus sonhos para que você tivesse os seus. Agora, se você não consegue lidar com a verdade, a culpa não é minha." Era impressionante como as coisas tinham chegado àquele ponto. Eu sabia que, dali em diante, qualquer laço entre nós estava por um fio. À noite, sozinho no quarto, as lembranças me assaltaram com força. Vi na minha mente a imagem da minha esposa, nos tempos em que ainda era viva, segurando nossa filha pela mão, dizendo a ela que o pai trabalhava duro para dar o melhor. Lembrei da primeira vez que a levei para a escola, do jeito como ela se despediu de mim com um beijo rápido e correu sorridente para dentro do portão. Lembrei das festas simples de aniversário, onde eu fazia questão de assar carne no quintal para que ela tivesse amigos por perto. Lembrei do dia em que comprei aquela casa, orgulhoso de finalmente dar um lar fixo para minha família. Todas essas memórias vieram de uma vez só, como um filme que se repete para lembrar o quanto se perdeu pelo caminho. E foi nessa mistura de dor e reflexão que percebi algo maior. Minha filha não queria apenas o carro, não queria apenas a casa. Ela queria poder. Queria me colocar no lugar de dependente, de alguém que só recebia ordens e agradecia. Mas eu não nasci para ser sombra. Eu lutei a vida inteira para ser luz. E mesmo envelhecido, mesmo cansado, eu ainda tinha em mim a chama da dignidade. Fiquei até tarde acordado, olhando para o teto, pensando no que viria depois.
Talvez ela tentasse me afastar dos netos, talvez criasse mais intrigas, talvez até fosse embora de vez. Eu não sabia. Mas tinha a certeza de que não iria recuar, porque se eu recuasse agora, todo o sacrifício da minha vida teria sido em vão. Na manhã seguinte, antes que o sol surgisse, falei baixinho, como se minha esposa estivesse ao meu lado. Não sei onde isso vai dar, meu bem, mas eu não vou desistir de ser quem sou. E se a nossa filha precisar aprender da forma mais dura, que assim seja. Dentro de casa, o clima já não era apenas tenso, era de guerra fria. Minha filha andava de um lado para o outro sem dirigir uma palavra para mim, batendo portas, arrastando cadeiras, deixando no ar uma hostilidade que todos sentiam, até os netos. O genro tentava manter uma normalidade forçada, mas eu percebia nos olhos dele que já não sabia de que lado ficar. E os meninos, coitados, pareciam viver no meio de um campo de batalha invisível. Foi numa manhã de domingo que o inevitável aconteceu. Eu estava na cozinha preparando meu café, mexendo o açúcar na xícara, quando minha filha entrou com um olhar duro, frio, que não parecia mais o da menina que um dia eu embalei nos braços. Sem rodeios, ela falou: "Pai, chega. Não dá mais para vivermos assim. Eu já falei com o advogado. Se você não desfizer essa venda, vou entrar com ação para te tirar dessa casa. Eu não aguento mais." O som da colher batendo na porcelana pareceu ecoar na cozinha como uma sentença. Levantei devagar, deixei a xícara sobre a mesa e olhei diretamente para ela. Vi ali não apenas raiva, mas uma amargura profunda, talvez até mágoa de coisas que eu nem entendia. Respirei fundo e respondi com calma: "Você pode fazer o que quiser, filha. Mas saiba de uma coisa. Esta casa foi construída com o suor do meu trabalho. Está no meu nome. E ninguém vai me expulsar daqui enquanto eu estiver vivo." Não porque a palavra fosse leve, mas porque eu tinha aprendido a não me deixar reduzir por ela. O genro apareceu logo depois, tentando apaziguar, mas minha filha não deixou. Disse que já estava decidida, que ia procurar formas legais de me afastar, e que, se eu insistisse em continuar, as coisas ficariam ainda piores. Então ela subiu as escadas, deixando atrás de si um silêncio pesado. O genro ficou parado por alguns segundos, olhou para mim e apenas disse: "Seu Augusto." Eu não queria que chegasse a isso. Depois virou as costas e foi atrás dela. Fiquei sozinho na cozinha, olhando para a xícara de café ainda quente. Sentei-me e passei as mãos pelo rosto. O peso daquelas palavras me esmagava, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se recusava a ceder. Eu não podia mais voltar atrás. A venda do carro já estava em andamento, e desistir agora seria como rasgar a última migalha de respeito que ainda tinha. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado lembrando de momentos do passado, como se minha memória me testasse para ver se eu ainda sabia quem era. Lembrei das madrugadas frias em que dirigi ônibus com as mãos congeladas no volante, só para garantir que nunca faltasse comida em casa. Lembrei do dia em que comprei esta casa, sentindo o chão firme sob meus pés pela primeira vez. Lembrei da minha esposa, sorrindo ao lado da filha ainda pequena, todos nós juntos, sonhando com um futuro que parecia tão promissor. Onde foi que tudo se perdeu? Foi então que ouvi batidas leves na porta do quarto. Eram os meus netos. Os dois entraram em silêncio, os olhinhos marejados. O mais velho disse quase num sussurro: "Vovô, a mamãe disse que você quer ir embora. É verdade?" Aquilo me cortou o coração. Abracei os dois com força e respondi: "Não, meus amores, eu não vou embora. Esta casa é a do vovô. Eu só quero que todos aprendam a viver com respeito. Nunca, nunca deixem que alguém diga que vocês não têm valor." Foi nesse momento que percebi que, mesmo em meio à tempestade, ainda havia algo que me sustentava: o amor puro e verdadeiro dos meus netos. Talvez minha filha nunca mais me olhasse como antes. Talvez ela se afundasse no orgulho e na ingratidão. Mas aqueles meninos já viam em mim algo que ninguém podia roubar. No dia seguinte, cedo, fui até a garagem onde deixara o carro. O vendedor me recebeu com um sorriso discreto e disse: "Seu Augusto, o negócio está quase fechado. Só falta uma assinatura final." Segurei a caneta nas mãos e hesitei por um instante. Não porque tivesse dúvidas, mas porque sabia que, a partir daquele momento, não haveria mais volta.
Respirei fundo e assinei. O carro já não era mais meu. Não era mais da minha filha. Pertencia a outra pessoa. E, de certa forma, aquilo simbolizava o fim de uma fase. Voltei para casa com os papéis no bolso, sabendo que, quando ela descobrisse, a reação seria ainda mais dura. Mas eu também sabia que precisava estar pronto, porque talvez a próxima batalha não fosse mais sobre carros, nem sobre casas. Talvez fosse sobre o próprio lugar que eu ocupava dentro daquela família. E ali, enquanto caminhava de volta, senti que a guerra ainda não tinha chegado ao auge. O pior ainda estava por vir. No dia em que minha filha descobriu que o carro não estava mais sob nossas mãos, a casa virou palco de um furacão. Ela entrou pela porta como quem invade uma trincheira, com os olhos arregalados, o rosto tomado de fúria e um papel amassado entre os dedos. Atirou o documento sobre a mesa com tanta força que até o copo de vidro tremeu. Vendeu mesmo, pai. Vendeu. Você teve coragem de fazer isso comigo. Sua voz estava embargada, misto de raiva e incredulidade, como se ainda acreditasse que tudo fosse apenas uma ameaça vazia. O genro, logo atrás, permaneceu imóvel, com aquele olhar de quem não queria se meter, mas também não tinha como escapar da cena. Eu respirei fundo, encarei o papel sobre a mesa, depois levantei os olhos e disse com calma: sim, vendi. E sabe por quê? Porque esse carro deixou de ser apenas um carro. Ele se tornou um símbolo. Eu precisava te mostrar que não se chama um pai de inútil sem consequências. Você precisava aprender que não se cospe na mão de quem construiu o chão que você pisa. Eu a observei em silêncio, tentando encontrar nos traços endurecidos daquela mulher algum sinal da menina que um dia correu pelos quintais de casa chamando-me de herói. Mas tudo o que vi foi orgulho e mágoa. Não, filha, respondi com firmeza. Não fui eu quem te humilhou. Você fez isso sozinha quando me chamou de velho inútil diante de todos. O carro é só uma consequência. O que você perdeu não foi o carro. Foi a chance de perceber que respeito não tem preço. O que eu precisava recuperar já estava em minhas mãos. A certeza de que não era inútil, de que ainda podia tomar decisões, de que ainda tinha voz. Naquela noite, depois que os gritos cessaram e a casa mergulhou num silêncio desconfortável, sentei-me na varanda olhando o céu salpicado de estrelas. Senti o vento frio roçar o rosto e, como tantas vezes antes, falei baixinho com a minha esposa. Você viu, meu bem? Nossa filha acha que eu a traí, que tirei dela o que tinha de mais valioso. Mas não foi isso. Eu só quis que ela entendesse que ainda sou o mesmo homem que um dia você admirou, o mesmo que lutou para que ela tivesse tudo. Eu não sou um peso morto, não sou descartável. E se precisei vender um carro para ela aprender isso, então valeu a pena. Eram eles, com seus abraços inocentes, que me mantinham de pé. Numa tarde, o mais velho entrou com um olhar sério, como se carregasse um peso maior do que seus 8 anos permitiam. Vovô, disse em voz baixa, a mamãe disse que você não gosta mais dela. É verdade? Aquilo me cortou a alma. Peguei-o no colo e respondi: não, meu neto. Eu amo sua mãe. Sempre vou amar. Mas às vezes, quem a gente ama erra com a gente. E quando isso acontece, precisamos mostrar que temos valor. Eu só quero que ela aprenda a respeitar. Nunca deixem que alguém diga que vocês são inúteis. Nunca. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois me abraçou forte e sussurrou: eu respeito você, vô. Mas meus netos, eles jamais esqueceriam que o avô deles, mesmo velho e cansado, teve coragem de se levantar diante da humilhação. Numa tarde, fui até a garagem para buscar os papéis finais. O vendedor me entregou a cópia da transferência, já concluída. Seu Augusto, agora é oficial. O carro já tem novo dono. Segurei aqueles papéis nas mãos e senti um misto de vazio e libertação. Não havia mais volta. O bem estava perdido para nós. Mas eu havia ganhado algo maior. A certeza de que não seria tratado como lixo dentro da minha própria casa. Voltei caminhando devagar pelas ruas da cidade que conhecia tão bem, e cada esquina parecia me lembrar que ainda existia vida em mim, ainda existia dignidade. Quando cheguei, minha filha me esperava na sala. O olhar dela era de pura hostilidade. Acabou, pai.
Eu nunca mais vou perdoar o que o Senhor fez. Nunca mais. As palavras saíram frias, cortantes. Eu apenas balancei a cabeça e respondi com calma. Talvez você nunca perdoe, mas um dia, quando eu não estiver mais aqui, você vai se lembrar do que eu fiz e vai entender. Vai doer, porque vai ser tarde demais. Mas vai entender. Porque no fundo eu sabia. Se o amor de um pai é incondicional, o respeito precisa ser recíproco. E eu tinha lutado até o fim para não perder o meu. Hoje, olhando para trás, vejo que não foi o carro o que mais importou. Foi o gesto, foi a mensagem. Porque, se eu tivesse me calado, se tivesse engolido a humilhação, teria me tornado o inútil que ela disse que eu era. E eu não sou. Eu sou Augusto. Sou um homem que trabalhou a vida inteira, que criou uma filha, que amou uma mulher, que chorou suas perdas, que sorriu suas vitórias. E, acima de tudo, sou alguém que não permitiu que o tempo e a ingratidão apagassem sua voz. Se minha filha algum dia aprender, talvez ainda haja uma chance de reconciliação. Mas se não aprender, eu sei que deixei nos meus netos a lição mais importante. Que um homem pode perder tudo, menos a dignidade. E que quando somos firmes, a verdade sempre encontra caminho. Então, se você que me ouve já foi tratado como peso, se já se sentiu invisível dentro da própria casa, lembre-se disso. Não permita que ninguém roube o valor que você construiu. O respeito é a maior herança que podemos deixar. E quando se perde, não há bem que compense. Comenta aí se essa história tocou seu coração. Se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que precisa ouvir essas palavras. Se inscreve no canal Café com Vovô, porque todos os dias tem uma nova história. E talvez a de amanhã seja justamente a que vai falar direto com você.